Hoje eu acordei com uma notícia que me deixou com um nó na garganta. Um jogador que eu acompanhava se foi, assim, do nada, sem ninguém estar esperando. Ele acabou sofrendo um acidente, ele não e faleceu. E notícias como essa, que nos pegam desprevenidos, seja de famosos que a gente acompanha, que a gente nem conhece, que nunca nem sequer sonhou em conhecer, ou até mesmo de pessoas próximas a gente, da mesma cidade, a gente começa a se perguntar: será que eu estou vivendo a vida que eu quero viver? Será que eu estou fazendo as coisas que eu quero fazer? Será que eu estou me vestindo como eu quero me vestir? Ou eu só estou seguindo a rotina maçante do dia a dia e vivendo a vida que outra pessoa escolheu para mim? A gente vê muita gente soltando várias mensagens: a vida é um sopro, aproveite. Mas será que a gente está de fato aproveitando a vida que a gente tem hoje? Será que a gente está aproveitando a nossa vida? Ou não? Ou essas mensagens, elas só aparecem mesmo e elas só são um gancho motivador do momento. E depois que passar a notícia, depois que a gente aceitar o que aconteceu, a gente volta à nossa rotina maçante e deixa de viver a vida que a gente quer. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Oiê, eu sou a Stephanie Locatelli, mas pode me chamar de Sté. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero conversar sobre a vida, sobre como ela é frágil, sobre como a gente está tentando viver a nossa vida de acordo com o que o outro espera que a gente faça e viva, como a gente tem deixado muitas vezes os nossos sonhos de lado e, sei lá, nos calando cada vez mais. O mais engraçado é que a gente sempre acha que tem tempo, a gente sempre acha que vai dar tempo de fazer as nossas coisas, então a gente acaba colocando várias metas e a gente só vai fazer tal coisa quando a gente tiver condição para isso, porque a gente acha que que a nossa vida nunca vai acabar. Só que ela acaba, e na grande maioria das vezes ela acaba sem nenhum aviso prévio, como foi o caso, por exemplo, do jogador que eu falei para vocês no início desse vídeo e do irmão dele. Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Nem o nosso, nem o da pessoa que tá do nosso lado, nem o da pessoa que a gente ama, nem do nosso amigo. A gente nunca sabe o dia de amanhã de absolutamente ninguém. É uma grande incógnita. E muitas vezes esse amanhã tão temido por muitos chega sem a gente ter de fato feito metade das coisas que a gente queria fazer na nossa vida. Você já parou por um momento para ver como é o seu dia? Assim, os seus dias, na verdade, os seus meses, os seus anos. Eu percebi, pelo menos na minha perspectiva, que desde a pandemia, quando começou a pandemia lá em 2020, o tempo ele tem passado rápido demais. Parece que a pandemia começou ontem, parece que foi ontem que teve o famoso lockdown. E, gente, a gente já tá em 2025. Olha quanto tempo passou. Eu já comecei a faculdade, eu já terminei a faculdade, eu já vi muitas coisas acontecendo à minha volta. Na minha perspectiva, o tempo tá passando muito rápido. Daqui a pouco eu tô completando quase 30 anos. Calma, calma. Tá longe ainda, mas ao mesmo tempo tá perto, porque ontem eu tinha 20, hoje eu já tenho 25. Então, assim, a gente tá tão focado na nossa rotina do dia a dia, maçante, e eu não tô falando que isso é uma coisa ruim, porque eu acho que rotinas, elas funcionam, planejamento, ele funciona. Mas imagina, a gente vai passar o resto da nossa vida acordando de manhã, tomando café, escovando os dentes, conferindo o celular, indo trabalhar, voltando à tarde do trabalho, cansado, sei lá, jantando, dando mais uma olhada no celular, dormindo. Tipo, a nossa rotina é isso, todos os dias. Pelo menos para a grande maioria das pessoas, essa é a rotina. É claro que tem uma ou outra que acaba saindo um pouquinho ali, frequenta uma academia e consegue fazer alguns hobbies durante a semana, mas a grande maioria das pessoas, a rotina é essa. E a gente vive nesse automático, porque é uma coisa segura, é um comodismo ali. E eu não tô falando que isso é ruim, mas eu acho que talvez não seja o ideal. Eu acho que a gente tem que dar uma variada. E, gente, essa variada ela pode ser, assim, a coisa mais simples do mundo. Porque eu acho que a grande beleza da vida mora nas coisas simples. Eu não tô falando que, sei lá, você tem que comprar uma passagem hoje pra voar lá pra Itália. Não é isso. Até porque esse seria o meu sonho, mas eu sei que hoje eu não tenho condição pra isso. Mas eu acho que, sei lá, eu posso fazer coisas simples no meu dia a dia
que vai deixar a minha vida mais bonita, que vai fazer com que eu aproveite a vida, com que eu viva a vida e não apenas sobreviva a ela, porque a grande parte das pessoas sobrevive e não vive. E aí quando chega no final da vida, pensa, nossa, eu queria ter aproveitado mais a minha vida. Quando eu era jovem, eu queria, sei lá, ter ido a mais festas, eu queria ter feito mais amigos, eu queria, sei lá, ter vivido mais, ter, no caso, feito uma viagem, sei lá, coisas absurdas. Então, assim, pequenos momentos da nossa vida podem fazer uma certa diferença. Observar o céu, sabe? Contar as estrelas, tomar café com a sua família, sei lá, almoçar com a sua família, se você não almoça no trabalho, se você pode e tem a sorte de almoçar em casa, passar mais tempo com quem a gente ama, aproveitar o momento, aproveitar as conversas que a gente tem. Porque às vezes a gente tá conversando com uma pessoa e essa pessoa às vezes nem tá prestando atenção no que a gente tá falando. E aí passa um tempo e você pensa, será que aquela pessoa de fato entendeu o que eu disse? E a outra pessoa tá tipo, o que foi que ela disse mesmo? Olha como que é, né? Às vezes a gente tá tão, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso pegar aquilo, eu preciso tão focado na rotina que a gente não tem tempo de parar e ouvir o próximo. A gente não consegue ouvir uma pessoa que tá do nosso lado, porque a gente tá muito no automático, vivendo aquilo todo dia, fazendo a mesma coisa. E assim, nossa, uma hora a gente cansa, uma hora a gente cansa. E todo esse cenário, ele me assusta. Por quê? Porque muitas vezes, por conta dessa rotina que ela é tão automática, a gente acaba deixando muitas das coisas que a gente quer fazer para depois. A gente acaba deixando os nossos sonhos para depois. E não, às vezes, na grande maioria das vezes também, não é nem só pela rotina automática e maçante que a gente tem no nosso dia a dia. Muitas vezes é pela vergonha, sabe? Tipo, ai, eu quero muito postar um vídeo, eu quero começar no digital, mas eu tenho vergonha do que vão dizer. Eu tenho vergonha do que os meus amigos vão pensar, eu tenho vergonha do que vão falar, o pessoal na escola vai zombar de mim, o pessoal no trabalho vai zombar de mim. Então, assim, você começa a ter uma insegurança ali e começa a ter esse medo de fazer uma coisa que você quer muito fazer, por medo do que os outros vão pensar. Então, assim, você deixa de realizar seus sonhos por conta de outras pessoas. Mas, gente, a vida ela é curta. Então, se você quiser gravar um vídeo, grave. Ah, mas fulano vai zombar de mim. Deixa pra lá, amanhã a pessoa não vai nem lembrar mais disso. Porque assim, a gente tem que viver os nossos sonhos, a gente tem que fazer essas coisas. Quando eu comecei na internet, eu confesso pra vocês que eu tinha um certo receio. Eu gravava muito pouco. Às vezes quantas vezes, na verdade, eu não fazia um conteúdo e eu acabava não postando, porque eu ficava tipo, gente, os meus amigos vão rir da minha cara se eu postar isso. Eu ficava muito insegura do que iam dizer. Hoje, meu Deus, eu acho que eu tô tão acostumada a gravar, a famosa passar vergonha na internet, que eu nem me preocupo mais com o que vão dizer. Eu simplesmente posto. Tem gente que gosta, tem aqueles que não gostam. E tá tudo bem, é só uma questão de opinião, contanto que tenha respeito nessa opinião negativa. A gente tá aceitando também, lidando, seguindo a vida, porque não são essas pessoas que vão pagar a nossa conta e eu não vou deixar de fazer uma coisa que eu quero muito fazer e de postar um vídeo que eu quero postar por medo do que as outras pessoas vão dizer. Eu entendi que muitas vezes esses sonhos que a gente acaba adiando por medo, ele também faz com que a gente fique remoendo eles depois, sabe? Ele acaba virando ferida interna dentro da gente. Porque eu penso, olha, eu sou escritora hoje, né, no caso. E, gente, eu comecei a escrever, eu ainda tava na escola. Eu acho que eu tava, sei lá, eu não lembro em qual fase da minha vida de fato eu comecei a escrever, mas eu tenho o sonho de publicar um livro desde muito novinha. Desde da quinta série eu já sonhava em publicar um livro. Só que eu sempre adiei esse sonho, sabe? Eu sempre adiei porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar quando lessem. Eu sempre duvidei também que eu pudesse ser uma boa escritora ou não. Só que não tinha como eu ter a resposta para essa pergunta se eu não deixava ninguém ler as minhas coisas. Então, assim, quando eu fiz ali os meus 17, 18 anos, eu comecei com alguns blogs na internet. Olha, 17, 18. Olha quanto tempo eu perdi na minha vida por conta de medo de julgamento. Onde eu poderia estar hoje se eu tivesse começado lá atrás, quando eu tinha essa vontade dentro de mim? Eu acho que quando a gente é adolescente, esse medo ele é ainda maior, né? Porque a gente ainda tá em escola e, enfim, alguns adolescentes acabam sendo muito maldosos.
Então a gente tem esse receio, esse medo do julgamento. Mas se eu tivesse começado lá atrás, onde eu não poderia estar hoje? Eu não teria que estar, tipo, batalhando ainda, tentando criar uma relevância, porque eu sou uma escritora basicamente bebê ainda no cenário literário, né? Eu estou começando ainda. Mas onde eu não poderia estar hoje se eu tivesse começado lá atrás, quando eu realmente comecei a ter esse sonho, sabe? Então, assim, esses medos acabam virando feridas dentro da gente no futuro. Porque eu pelo menos agora tô realizando esse sonho, mas quantos sonhos a gente não deixa morrer por medo e a gente passa a vida inteira tendo medo? Tem pessoas que querem começar no digital e até hoje não conseguiram postar um vídeo por medo do que outras pessoas vão dizer. E muitas pessoas às vezes não conseguem postar nunca na vida. Eu tô focando nesse exemplo, mas tem vários outros exemplos, né? Então, assim, meu Deus, podemos falar sobre looks, tipo uma roupa, um estilo, a pessoa quer usar um tipo de roupa que ama, que acha lindo, mas tem vergonha do que as outras pessoas vão falar. É um negócio que a gente tem que de fato parar, pensar e resolver internamente, porque esse medo do julgamento ele é muito banal. E mais uma vez eu repito, a vida é curta, então a gente tem que fazer o que a gente quer fazer antes que seja tarde demais. Porque o que parece é que a gente passa a vida inteira pedindo permissão para ser quem nós somos, sabe? Quando na verdade a gente deveria ter mais coragem e de fato ser quem nós queremos ser, sem isso de o que o outro vai pensar de mim. E eu acho engraçado que a gente sempre para pensar nisso, tipo, eu quero fazer o que eu tô com vontade, eu quero realizar os meus sonhos, eu quero falar eu te amo pra pessoa que eu gosto. Sempre quando acontece alguma coisa, alguma tragédia, tanto de nível nacional, mundial, até mesmo quando acontece perto da gente, quando uma pessoa conhecida morre, e a gente fica com isso na cabeça, nossa, fulano morreu tão jovem, né? A vida chega, o final da vida chega pra todo mundo, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então eu vou ser quem eu quero ser, eu vou falar que eu amo quem eu amo de fato. Só que isso dura muito pouco tempo. Depois de um, dois, no máximo uma semana, a gente já volta para a rotina e a gente já esquece de seguir essa motivação inicial que a gente teve de fato lutar por quem nós somos e queremos ser nesse mundo. É como se a gente sempre vivesse esperando o momento perfeito, uma comprovação de que, ok, eu bati essa meta e agora eu posso de fato fazer isso. Só que muitas vezes isso que a gente tanto quer fazer nunca, nunca chega. Esse momento perfeito, ele nunca chega. Porque não existem momentos perfeitos. O que existe é a gente querer criar aquela realidade pra gente. Eu ouvi uma história esses dias no TikTok de um dos cantores da dupla Ícaro Gilmar, o Ícaro, dos votos dele de casamento com a esposa dele, Lara. E, gente, foi assim, incrível. Eu me emocionei com a história e eu acho que também passa um pouco dessa mensagem que eu tô falando aqui pra vocês, sobre a vida ser curta. Ele conheceu a Lara através das redes sociais e quando ele foi ficar com ela, isso é tudo contado através dele, tá bom? Não estou inventando nada. Quando ele foi lá conhecer ele e tudo mais, ele pediu para que ela esperasse por ele, porque naquele momento ele não tinha condições financeiras de ter um relacionamento e ele não queria trazer ela para a vida dele, sendo que assim, ele estava começando a dupla, ele ainda tinha muitas pessoas para ajudar ali que estavam ajudando ele nesse projeto. E o tempo foi passando, eles ficaram afastados, mas assim, sempre conversando e tudo mais. E ele acabou recebendo a notícia de que ele tinha câncer 3 dias antes da gravação de um DVD. Ele ficou aflito, ele começou a se perguntar: meu Deus, como assim? A minha vida tá chegando ao fim de uma forma tão rápida, eu ainda nem vivi os sonhos que eu quero viver, eu ainda não consegui realizar eles, eu ainda nem tô com a mulher que eu amo, que no caso era a Lara, é a Lara. E por que será? Por que Deus está fazendo isso comigo? E durante os votos desse casamento, ele foi contando toda a aflição que ele passou durante esse tempo que ele descobriu que estava com a doença, várias saídas que ele poderia encontrar para sair disso, porque ele queria aproveitar mais a vida. Ele queria parar de planejar tanto as coisas na vida dele e passar de fato viver, porque ele até aquele momento só planejava. Quando tiver o momento perfeito, vou ficar com ela. Quando tiver o momento perfeito, vou fazer isso e aquilo. E ele pedia muito também a Nossa Senhora, a Deus, para ajudá-lo. No fim das contas, ele refez os exames e ele, na verdade, não estava com câncer.
mas ele conta que esse momento que ele passou na vida dele, tão assustador, foi o ponto de virada que ele precisava para passar a viver a vida dele e parar de esperar o momento certo, porque o momento certo é sempre o agora. Então, toda vez que eu vejo essa história agora, eu acho que vale a pena parar e assistir e ouvi-lo ele falando, porque a gente começa a pensar na nossa vida, né? Quantas vezes a gente não deixa para depois? Sempre para depois. E muitas vezes esse depois ele nunca chega. A gente nunca vai estar pronto o suficiente se a gente não começar hoje. Então, se você quer, sei lá, postar um vídeo, se você não postar hoje, você nunca vai conseguir postar com a qualidade que um youtuber, um tiktoker, um influenciador posta hoje com seus 5 milhões de seguidores, porque ele também teve um começo. Todo mundo tem um começo. Então, ter vergonha não é assim, sei lá, o uou! Todo mundo tem vergonha de começar. Mas a verdade é que se a gente não começa, a gente nunca vai aperfeiçoar e a gente nunca vai chegar lá. A gente nunca vai realizar os nossos sonhos. Então, por isso que é tão importante a gente ter muita certeza de quem nós somos e o que nós queremos para poder realizar esses sonhos. E não só na questão profissional, mas também no caso igual o Ícaro, do que eu falei para vocês, estar com pessoas que a gente ama. Às vezes a gente espera tanto o momento certo para ficar com quem a gente ama, seja um namorado, uma namorada, seja até mesmo a nossa família. E muitas vezes esse momento ele nunca chega. Eu vou sair de casa para poder trabalhar, porque eu quero dar uma vida melhor para os meus pais, e eu vou seguir trabalhando, trabalhando, trabalhando para eu conseguir avançar. E quando eu vou voltar com dinheiro para dar uma vida boa para eles. Mas aí no meio desse caminho a sua vida acaba e você não conseguiu voltar, e aí? A maior herança dos seus pais era você, e você não voltou, entendeu? Então de nada adianta o dinheiro todo que você conquistou se eles não têm mais você. Porque eu acho que a presença ela é mais importante do que qualquer dinheiro nesse mundo. Então, a gente teria muitos exemplos para citar aí, mas esses são alguns desses exemplos. Por isso é que eu falo tanto sobre intensidade. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito intensa. Inicialmente, eu via isso como uma coisa muito ruim. Mas hoje eu não vejo mais. Eu vejo como uma coisa positiva. Por quê? Porque hoje eu tenho a plena certeza de que a minha intensidade me faz viver de forma bem plena, sabe? E aproveitar cada momento da minha vida. Então, sei lá, se eu tô vendo um filme e ele me emociona, eu vou chorar, entendeu? Seja de forma positiva, porque foi um final feliz, ou seja de forma negativa, porque foi um final triste. No vídeo que eu falei pra vocês sobre o Ícaro, eu chorei assistindo, porque foi emocionante, me tocou. Então, assim, a gente precisa dessa intensidade para poder viver os nossos dias com todas essas emoções afloradas. Tem uma frase de um pensador britânico do século XIX chamado Benjamin Disraeli. A frase é a seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. E eu acho que essa frase se encaixa perfeitamente nesse vídeo. Quando ele diz isso, ele não está se referindo a nenhum momento sobre questões financeiras, sabe? Ou sobre ter pouco. Ele está falando sobre se encolher, sobre deixar de se expressar, sobre não ser quem você é, sobre parar de sonhar, sobre parar de se declarar para a pessoa que você ama. É sobre isso, é sobre se encolher, sobre se colocar dentro de uma caixinha com medo de mostrar para o mundo quem você é. Isso é ter uma vida pequena, no caso. Então, sempre que eu tô precisando de motivação, eu lembro dessa frase. A vida é muito curta para ser pequena. Toda vez que eu lembro disso, me dá um gás que eu preciso para realizar os meus sonhos, ou pelo menos para correr atrás deles, porque nem sempre a gente vai realizar todos os sonhos que a gente tem, mas os principais a gente tem que realmente colocar a mão na massa e buscar realizá-los para se sentir, para mostrar pelo menos que a gente está vivendo para nós, sabe? E não pelo outro. Eu acho que isso é o ponto-chave. Quantas vezes a gente já não fingiu ser quem nós não somos só para agradar alguém, só para caber em algum lugar? Isso é tão chato, né? Por exemplo, sei lá, gostar de Taylor Swift. Às vezes a gente vê muitas pessoas criticando as meninas que gostam de Taylor Swift. Mas por quê? Sabe? Por quê? Qual que é o problema de gostar de Taylor Swift? Eu amo Taylor Swift. Eu amo cantar as músicas da Taylor, eu amo dançar as músicas da Taylor, mas eu também gosto de sertanejo. Eu também escuto pagode. Então, assim,
uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu gosto de comédias românticas dos anos 2000, mas eu também gosto de desenhos animados, dos filmes antigos da Disney. Esses dias eu assisti Confissões de uma Adolescente em Crise. E antes disso, eu tinha assistido Lizzie McGuire, Um Sonho Popstar. Isso não me faz menos adulta. Assistir High School Musical não me faz menos adulta. Só mostra que eu ainda cultivo a nostalgia da minha vida e eu não vejo problema nenhum em consumir um conteúdo, às vezes, infantil, só porque eu tenho 25 anos, entendeu? Sabe quando a nossa intensidade às vezes incomoda e a gente tem que falar menos do que a gente quer pra não ser chamada de ai, intensa? Ou quando a gente tem uma opinião sobre um assunto, mas a gente não fala nossa opinião, mesmo que seja uma rodinha pra falar nossa opinião, porque a gente acha que a outra pessoa não vai gostar? Eu sempre fui apaixonada por futebol toda a minha vida, então sempre que tinha rodinhas, às vezes eu me segurava pra falar de futebol. Porque ser mulher nesse meio é meio complicado, né? A gente sabe. Hoje as coisas estão evoluindo, mas ainda assim a gente encontra um certo machismo aí. E muitas vezes eu tinha que falar sobre algumas coisas e eu dava minha opinião e as pessoas ficavam tipo, tá, mas você assiste futebol? Como se a minha opinião fosse invalidada só pelo fato de eu ser mulher. Então, assim, quantas vezes a gente não é calada, silenciada e acaba concordando só por concordar, a gente nem concorda com aquilo, só pra não entrar em um debate ali, sabe? Sabe? Não vestir uma roupa que a gente quer, porque talvez a pessoa vai achar muito extravagante ou vai achar muito simples. Não rir, porque a pessoa pode achar que a gente é boba. Não ser tão romântica, porque vão achar que a gente é muito menininha. Deixar de ser autêntica para poder ser aceita. Gente, meu Deus, a nossa vida tá ali, ó, tá correndo, o nosso relógio tá correndo. Se a gente parar de fazer tudo o que a gente quer e de viver as nossas emoções no dia a dia, porque o outro vai falar da gente, vai falar mal, tá, e a gente vai chegando no final da nossa vida, e quem nós seremos? A gente acaba muitas vezes escondendo nossos sonhos e não tentando realizá-los, porque o outro pode achar que eles são grandes demais para uma pessoa como a gente. Por exemplo, meu sonho é visitar a Itália, mas eu moro no interior de São Paulo hoje. E às vezes a pessoa olha e fala, ela mora no interior de São Paulo. Ela acha mesmo que vai sair dali para ir para outro país, na Europa. Tem gente que pensa assim, eu penso assim, não, porque eu sei do potencial que eu tenho e eu sei que se eu quiser e eu continuar batalhando dia após dia, esse sonho vai acontecer, entendeu? Eu vou conseguir realizar ele, eu vou chegar na Itália. Só que às vezes a gente acaba querendo agradar as pessoas e acaba desistindo disso, porque muitas vezes para realizar esse sonho a gente tem que fazer alguma coisa que vai nos colocar à prova diante de olhares de pessoas maldosas à nossa volta e a gente vai acabar não conseguindo. A verdade é que a gente, desde cedo, desde muito novinho, a gente começa a querer sempre agradar as pessoas. A gente é moldado a agradar as pessoas. Pais, professores, amigos, namorados, seguidores. E quando a gente vê, a gente tá se moldando, se encaixando em uma forma que não nos cabe, mas a gente quer diminuir quem nós somos para poder caber dentro daquela forma ali que disseram que foi feita pra gente, mas não é a nossa medida. E quando a gente se dá conta, a gente está usando um filtro invisível que esconde toda a nossa personalidade e todo o potencial que a gente tem. Quando a gente se dá conta disso e sai dessa forma e começa a ver em nossa volta todo o potencial que a gente tinha guardado, a gente até se assusta no primeiro momento. Porque você fala, meu Deus, eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de fazer um vídeo desse, postar na internet e ele ir muito bem, performar muito bem e várias pessoas falarem: "Uau, eu concordo com você, você tá certa", ou "Eu não concordo com você, mas você me deu uma linha diferente para pensar e isso foi incrível". Olha, que tudo. Tudo isso porque a gente parou de se conformar e de se moldar e de tentar entrar em uma forma que não nos cabe. O medo de errar, ele paralisa. O medo de ser julgado nos silencia. E o pior de tudo é que esses medos, eles não vêm do nada. A gente aprendeu a tê-los. A gente já foi criticado por tentar, riram da gente porque a gente fez alguma coisa, diminuíram os nossos sonhos. Então, assim, a gente aprendeu a ser assim, infelizmente. Mas
Stephanie, e se a gente se permitisse ser humano? Errar, tentar de novo, aprender, tentar mais uma vez, errar, tropeçar, mas continuar. Porque assim, ninguém nasce perfeito. Como eu disse no início, ou em algum momento desse vídeo, é uma questão de aperfeiçoar. Ninguém vai ser suficiente o tempo todo e tá tudo bem. Ninguém é e tá tudo bem. E aí vem a pergunta: o que você faria se não tivesse medo? Essa pergunta pode mudar muita coisa na nossa vida. Se hoje fosse seu último dia, presta atenção. Se hoje fosse seu último dia e você soubesse disso, você estaria orgulhoso da pessoa que você é? Você estaria orgulhoso da vida que você está levando? Dos sonhos que você realizou? E daqueles que você achou que já não cabiam mais em você? Porque tá tudo bem a gente abandonar um sonho que a gente acha que não cabe mais. Mas é porque a gente acha, e não porque o outro disse. Eu já abandonei sonhos que hoje eu sei que não faziam sentido mais na minha vida. Mas foi porque eu quis, e não porque outra pessoa falou que eu devia fazer isso. Entende a diferença? Então, assim, eu acho que a gente precisa de mais coragem, né? Pra gente viver a vida curta que a gente tem. A gente precisa de coragem. Coragem pra se declarar. Coragem pra sair do emprego que a gente não gosta. Coragem pra, é claro, com estabilidade, né? Não vamos sair abandonando tudo assim também. Mas a gente tem que começar o que a gente quer pra depois, de fato, abrir mão daquilo. A gente precisa de coragem pra mudar de cidade, coragem pra sair dançando, pra se matricular numa aula que a gente quer muito fazer. Gente, tem gente que tem medo até de se matricular na academia. Porque, nossa, eu não sei nada de academia, eu não tô com um corpo legal às vezes. E não sei, não quero, tenho vergonha. Mas a academia tá lá pra isso, meu amor. Entendeu? Tem professores lá, tem personal training pra isso, pra te ensinar o que você não sabe. Tem vídeos no YouTube. Então, assim, por que ter esse medo de viver a sua vida, sabe? E quando eu falo de coragem, a gente pensa em grandes atos, né? Tipo, mudar de país, pedir demissão. Mas não, às vezes a coragem mais difícil é aquela mais simples, que exige, sei lá, o básico da gente, sabe? O famoso 20 segundos de coragem. Eu sempre uso isso como lema na minha vida. Às vezes eu quero muito fazer uma coisa, mas eu tô com medo e falo, quer saber? 20 segundos de coragem. Conto até 20 fazendo aquilo e quando eu vi, opa, já fiz, já foi. Eu só precisava de 20 segundos de coragem. E o que seria essa coragem simples? Postar aquele texto que você escreveu no impulso, sabe? Igual eu, quando eu comecei, eu tinha muitos textos e eu não postava com meu nome porque eu tinha medo. Um dia eu tive coragem. Um dia eu entrei num blog esportivo e eu falei, eu quero fazer isso. E eu passei, eu mandei um e-mail, passei e eu falei, gente, ela gostou do que eu escrevi e agora eu posso, de fato, escrever para um blog esportivo. Passei 1 ano e meio da minha vida escrevendo matérias esportivas sobre futebol, coisa que eu amava e ainda amo. Pode ser também, sei lá, postar aquele vídeo que você quer postar, mas você tem vergonha do que vão dizer, sabe? Ou mandar aquela mensagem para uma pessoa que você sente saudade, mas tá com medo, tá com aquele receio. Dizer eu gosto de você para uma pessoa, sem saber se é aquele sentimento é recíproco. Só que só vai saber se você falar. Muitas vezes ela também tá com esse medo. Então, uma pessoa precisa dar o primeiro passo. Coragem é se permitir dançar, é se permitir tentar, é se permitir recomeçar. Sem medo, mesmo sabendo que às vezes as coisas podem dar errado e muitas vezes elas dão e tá tudo bem. Como eu disse pra vocês, é só tentar de novo. Tem uma frase que aparece no filme Diário da Princesa. Eu sou cheia de referências, né? As minhas referências. Mas aparece, é o pai da Mia que fala pra ela. A coragem, ela não é a ausência de medo, mas a prova de que alguma coisa é maior do que o medo. Essa é uma frase também que eu sempre fico repetindo pra mim, porque eu acho que ela fala muito sobre isso. Tô com medo de fazer uma coisa, mas a coragem não é a ausência desse medo. Eu tô com medo de fazer isso? Então tá, eu vou com medo mesmo, porque a coragem não significa que eu não tenha medo. Eu tenho medo. Às vezes eu tenho sim receio de postar uma coisa na rede social e me julgarem, mas eu posto mesmo assim, porque eu não me importo com aquilo, sabe? Eu não me importo se as pessoas vão rir. Elas não estão pagando as minhas contas, meu Deus! A coragem é dizer, eu mereço viver isso e eu vou tentar viver isso. Eu vou tentar construir isso na minha vida. Seja o que for. Pode ser o que você imaginar.
Todos os exemplos que eu já citei nesse vídeo aqui. Você não precisa mudar o mundo à sua volta, você precisa mudar o seu olhar sobre você. Isso já é um grande ato de coragem. A partir do momento que você começa a pensar mais em você mesmo ali, no que você quer fazer e para de dar ouvidos para as pessoas que estão de fora, você começa a ter coragem de fazer coisas que você nunca nem sequer imaginou na sua vida. Então, por isso, se você tá esperando o momento certo para começar alguma coisa na sua vida, para fazer alguma coisa, para falar alguma coisa, talvez esse vídeo seja um sinal para que você faça, para que você tenha essa coragem de viver a sua vida da forma mais plena possível. Porque, gente, a vida, ela é curta e imperfeita. Olha que lindo, olha que poético. A vida é curta e imperfeita, então não precisa esperar você ter tudo que você precisa ali. Ai, meu Deus, preciso disso, disso, daquilo, daquilo para começar. Começa hoje. Agora, de preferência era para você ter começado ontem. Não precisa ser algo grandioso, sabe? Mas tem que ser algo verdadeiro. Seja tomar um café prestando atenção no gosto do café, seja ligar para uma pessoa que você ama, seja terminar de escrever aquele texto que você começou, mas nunca finalizou, seja dizer para uma pessoa que você ama ela, enfim, coisas tão simples, tão fáceis, que você resolveria assim, mas que você tem medo. Então, assim, a coragem e a nossa vida, na verdade, acontece nas pequenas coisas, sabe? Porque se a gente estiver, sei lá, em qualquer lugar do mundo, vivendo nosso sonho numa cidade, tipo, ai, maravilhosa, eu estou em Roma. Eu vou me lembrar de estar em Roma, mas eu também vou me lembrar de quem estava comigo em Roma. Com quem eu compartilhei aquele momento, sabe? Com a minha família, com a minha irmã, com os meus pais. Olha que lindo! Então, a vida é isso. Então agora eu convido você a fechar os seus olhos. Fecha o olho, de verdade, fecha o olho. E pensa, o que você tá deixando para depois? O que você quer muito fazer, mas você tem medo de ser julgado e por isso não faz? Qual parte de você tá ficando para trás só para agradar os outros? Me fala. Consegue pensar? A verdade é que a gente adia muito a nossa vida, a conversa, a ligação, a viagem, sempre esperando depois. E muitas vezes esse depois ele nunca chega. E cada uma dessas coisas adiadas se torna um vazio dentro da gente. Sonhos que acabaram morrendo antes mesmo de começarem a existir. Que a gente matou bem cedo dentro do nosso coração. E às vezes não é nem por falta de tempo, mas sim pela coragem, pela falta de coragem de viver o que a gente queria. Então talvez seja finalmente a hora de você parar de matar os seus sonhos, de mandar a mensagem, de escrever um e-mail, de terminar o texto, enfim, de fazer o que você precisa fazer e você sabe o que precisa fazer. Não é sobre fazer tudo de uma vez. Não precisa, porque se você for começar tudo de uma vez, você vai acabar desistindo no meio do caminho, não vai passar nem 3 dias fazendo aquilo. Sabe quando a gente vai começar uma rotina nova ali, encaixar alguma coisa na nossa rotina e às vezes a gente quer começar com tudo e aí no terceiro dia a gente já não tá nem fazendo mais aquilo? Então, se a gente começar aos poucos, tipo 10 minutos por dia ou 3 vezes na semana, a gente consegue colocar aquilo na nossa rotina. Quando eu comecei, na verdade, a fazer exercícios diariamente, eu sempre começava com tudo. E não durava, eu acabava desistindo porque chegava no terceiro dia eu tava super exausta, não tava conseguindo fazer mais nada. Então eu comecei 3 vezes na semana. Depois eu coloquei 4 vezes na semana. Hoje eu faço 5 vezes na semana. E às vezes faço aos sábados também. Porque é uma questão da gente começar. Começa. Dá o primeiro passo, não precisa ser tudo de uma vez. E quando a gente menos esperar, aquilo vai estar acontecendo na nossa vida também. Então, se você tiver que ir, vai com medo mesmo, mas vai com verdade, com a sua verdade e não com a verdade do outro, beleza? Porque é isso, gente, aproveitar a vida no fim de tudo isso, viver grande, recuperando a frase do filósofo lá, Benjamin, do pensador Benjamin, a vida é curta para ser pequena. E o que seria então uma vida curta, grande? Seria ser você. Nada além disso. Apenas ser você. Queria muito te agradecer por ter assistido até o final. Se você é novo no canal, eu te convido a se inscrever para mais papos como esse. Eu tô postando quase todos os dias. Na verdade, eu tô postando todos os dias nos shorts do YouTube, uns 3, 4 vídeos por dia.
Então, se inscreve no canal, comenta aqui o que vocês acharam de todo esse papo e o que vocês pensam a respeito de tudo isso. E claro, não esqueça de curtir o vídeo. Quero muito ouvir a opinião de vocês. Um grande beijo para vocês. E como diria, para finalizar esse vídeo, a nossa linda e maravilhosa Cinderela, filme lançado em 2015, tenha coragem e seja gentil. Na verdade, foi a mãe dela que disse isso, mas tudo bem, vocês entenderam. Vamos ser todos corajosos. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Pois é. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo.